Como que da Força Aérea foi para psicologia? Começou, qual vontade veio antes? Uma boa pergunta, Raul. Tudo começa, né, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fazia judô e apareceu uma epifisiose do fêmur. Gastou a cabeça femoral, né, e ela ficou com 70 anos, eu com 13. E um encurtamento de 7 milímetros. Né? Meu pai era da aeronáutica já, era sargento, se fala em memória, primeiro sargento. E aí eu fui hospitalizado porque numa passagem de faixa, o colega bateu justamente a perna esquerda, e aí deu um cosotogar, eu caí desmaiado, né? Apaguei, acordei 4 horas depois, e aí o fêmur estava deslocado. E aí os caras olharam e disseram, esse caso é raro, nós vamos ter que fazer essa cirurgia filmada para estudo, você vai para casa porque o equipamento está quebrado. Vixe, Maria. Desse jeito. Começou bem. Quebrado. Não, foi. Isso era 7,8. 7,8, o equipamento estava quebrado. E aí fui para casa e aí começou uma trajetória, né, bem interessante. Por quê? Meus pais católicos à época, né? E tu sabe que o bom católico, quando a coisa agarra, ele corre para tudo quanto é lado, né? Então foi dessa maneira que aconteceu comigo, né? Então eu fiz 3 cirurgias Fritz. Eu fui em vários centros de Umbanda, de Candomblé, colocaram, né, pólvora em volta de mim, tacaram fogo, subiu, desceu pólvora, todo mundo de joelho, queriam me entregar o terreiro, dizendo que a minha entidade era mais forte, aquela coisa toda. Uhum. E aí tive contato com o pessoal de autoespiritismo, os caras disseram que eu tinha vários mentores ao meu derredor, aquela coisa toda. E no meio de pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, a última foi que eu ia virando churrasco. Quando eu ia virando churrasco, eu virei pro meu pai e falei, chega. Para, me leva pro hospital, que os caras já falaram que a dor vai parar, se parar a dor já tá no ganho, porque doía 24 horas, né? Era uma dor assim absurda, porque tinha deslocado a cabeça femoral, e quando eu chego lá, tinha mudado o comando da ortopedia, do Hospital Central de Aeronáutica, ali no Rio Comprido, e quem entrou foi o Coronel Lauro. E esse cara tinha vindo da Alemanha e tinha feito um curso sobre o meu problema, o meu tipo de problema. Estudado o seu problema. Isso. Havia uma técnica alemã e eu seria a primeira cirurgia da América Latina. Eu fui o primeiro cara a ser operado com essa técnica, eles tiravam a elástica da bacia, colocava no fêmur, colocava 2 parafusos, né, segurando, engessava toda a esquerda, metade da direita. Nossa. E eu fiquei assim 9 meses em cima da cama. 9 meses em cima da cama. Deus. Só que... Com 13 anos. Com 13 anos. Eu operei aos 14. No dia do meu aniversário, inclusive. Aí o médico, né, falou para mim, você vai ficar aleijado. O coronel, né? Aí eu olhei para ele assim, eu tenho certeza hoje, mais do que ontem, que não fui eu que respondi. Eu falei, não, o senhor não pode dizer isso. E aí ele tomou um choque, tu imagina, meu pai subalterno, coronel Fu, ele era coronel Fu, né? E aí eu peitei ele, né? Eu falei, não, o senhor não pode dizer isso. Aí ele olhou para mim, você está certo, eu vou te dar 1% de chance de voltar a andar. Aí eu falei, então o senhor vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele, eu vou fazer a minha. Desse jeito eu fui para a cirurgia, com 1% de chance de manter a condição de andar sem ficar aleijado. Aí, resultado, fui para a cirurgia deu super certo, 6 horas de cirurgia, o camarada, né, cortou, tem uma cicatriz desse tamanho na perna esquerda, nunca poderia entrar na Força Aérea. Fico isso na cabeça, né? Tamanho da cirurgia, né? Isso é aos 14. Aos 15, eu começo a querer ficar de pé. Aos 15, eu passei de março até janeiro, fevereiro do outro ano em cima da cama. Foram 9 meses em cima da cama. Quando eu vou ficar de pé, eu estou totalmente o quê? Sem condições, né? Atrofiou geral, tá perdi tudo. E aí foi complicado de monte. Eu tive que fazer, a minha fisioterapia foi feita em alto mar. Eu tive que ir para o mar para poder fazer a reabilitação. A reabilitação minha toda no mar. Não fiz fisioterapia comum, foi toda dentro d'água mesmo, literalmente. Todo dia meu pai tinha que me levar para o oceano para eu poder fazer os exercícios dentro d'água e ir recuperando o tônus e a capacidade de poder ficar de pé. Isso é 15 anos. 16 anos e 3 meses, eu estou fazendo prova para naval, não me pergunta como. Estou fazendo prova para aeronáutica, né? Estava cotado para ser cabeça da naval na época.
E aí, na naval, deu branco, justamente em matemática, que é o meu forte. Eu sou o único psicólogo do país que faz conta, né? É verdade. Cálculos atuariais, projeções. Que a galera, meu irmão, né? Não vai nessa, não. O pessoal é tudo subjetivo. E eu tenho mais racional ali, total. exatas. Eu tenho vocação para engenheiro. Eu era para ser engenheiro nuclear, engenheiro físico. E acabei, vou te explicar como é que eu chego na psicologia. Aí eu vou para parada, né? Fazer a prova. Às vezes eu fico pensando, hoje falei, como é que meu pai autorizou isso, minha mãe, né? Coisa de doido, porque 1 ano e 3 meses eu estava em cima de uma cama. 1 ano e 3 meses depois eu estou fazendo prova. E aí, resumo, não passei para a Marinha, meu pai me inscreveu para a Aeronáutica, passei para a Força Aérea. Quando eu passei, meu pai foi atrás do cara que me operou, o coronel. Né? Com o método alemão. Isso. Aí o bendito do coronel já não era mais coronel, era brigadeiro, diretor de saúde da Força Aérea. O brigadeiro Lauro. E aí o brigadeiro chegou e falou, olha, eles vão querer reprovar, mas o Alex já está aprovado. Assim mesmo, porque ele viu um milagre. Sim, e a sua resiliência. Aí, resultado, fui para fazer o exame, quando os médicos viram, imagina, eu estava com 1 ano e 3 meses de cicatriz grandona, aquela coisa toda, direto. Aí o cara olhou, né? Quando eles iam, eu falei, capitão, tô aqui com um cartãozinho, o brigadeiro pediu para o senhor ligar agora. Isso é 80. Então, 80 o negócio funcionava redondo. Sim. Aí o cara ligou, eu só tô ouvindo, né? Pois não, excelência, sim, excelência, tá certo, excelência, pá, apto. Passei. Passei na parada, aí ficou mais interessante. Por quê? Eu vou para a escola, falei, agora eu vou ser controlador de tráfego aéreo, né? Vou ficar no meu inglês, sossegado, numa torre, ar-condicionado. Os caras me chamam dizendo que eu ia ter que ser infantaria. Guerrilheiro paraquedista. Paraquedista? Eu fui guerrilheiro, paraquedista. Que maravilhoso, salto de paraquedas, sensacional. Fui ser, cada vez melhor essa história. O quê? Aí, resultado, eu vou parar na junta de psicólogo, igual o Harry Potter. Meu Deus! Aquela junta ali. E os caras só faltavam estar com o bendito do chapéuzinho para botar na cabeça. E a varinha. Pô, a varinha. Aí o cara chega para mim e diz, olha só, você tem que ser infantaria. Eu olhei assim, falei, tem que ser? Não, você tem que ser. Falei, mas, capitão, eu sou pequeno, né? Eu sou um cara pequeno. Mas era forte. 70, nada. 63 quilos. Era o Capitão América, então, surgindo aí. Tu vê, olha só. Era o Capitão América. Não, aí, resultado, viram para ele, falei, mas eu já era convertido nessa época, eu já tinha me convertido ao Evangelho, né? Por causa de uma pendência que eu tinha tido com a Igreja Católica, os caras não conseguiam responder, e eu fui para um culto, e no culto veio a resposta. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Aí virei, né? Congregacional, na época, me converti com 15 para 16 anos. Aí, resultado, o bendito do capitão... O brigadeiro? Não, o capitão agora chegou e falou, não, Alex, a gente analisou teus testes aqui, estavam em 6. Olha só, nós chegamos ao consenso, você tem que ser infante. Eu falei, mas como? Pô, eu sou evangélico, eu não falo palavrão, falo baixinho, que não sei o quê. Sou poeta, que na época eu já era poeta. Falei, o que eu vou fazer na tropa? Meu Deus! O que eu vou fazer na tropa, né? Não, você não se conhece. Você vai se descobrir. Desse jeito. E aí eu fui, né? Fui pra tropa, não tinha jeito. Fui pra tropa. Veio meu pai, veio meu tio, que o meu tio era de tropa. E aí, calma, que não sei o quê, vai dar tudo certo. Falei, rapaz, é pro bem da nação. Diga o povo que eu me dano, né? Eu vou me danar. Sim. Porque, cara, eu tava aleijado há 1 ano e 3 meses. E agora eu vou virar guerrilheiro, infante, paraquedista, comandar tropa. E evangélico. Lógico, e evangélico, tu imagina. Aí, desse jeito, eu fui. Quando eu chego na mata, eu domino a mata, cara. A impressão que dava é que eu tinha nascido naquele ambiente e eu dominava todas as técnicas. E ficou sinistro, ficou muito sinistro o que aconteceu. Inclusive, eu vivi um processo de transmutação, né? Eu me desmaterializei de um lado e materializei do outro. E aí, pô, tu imagina, um tumulto, né? Porque eu estava numa fuga e evasão, os caras atrás de mim, de repente, fecha tudo. Eu fecho o olho e abro do outro lado.
Como você chegou lá? Não, eu desmaterializei. Eu já vi muitas experiências espirituais muito fortes. E aí, pum, apareci do outro lado e até hoje os caras estão me procurando dentro da parada. Mas resultado aí, vou soltar de paraquedas, o cara que me ensina, né, diz, olha, você tá com medo? Eu falei, tô, claro que eu tô com medo, como é que eu vou Nunca tinha saltado. Nunca. Como é que eu vou pular com um pedaço de tecido aí? Em 80. Não, isso 80. E salto enganchado. É, isso que eu ia falar. E aí, não, complicado. De combate, búfalo. É redondo, né? Isso, daquele jeito. Aí, resultado, o camarada... Não, Alex, o máximo vai acontecer quebrar uma perna, um braço, um pescoço. Morrer, tu não morre. O máximo? Cara, é o máximo. Eu falei, tá bom, o senhor me ajudou um monte. Me encheu de coragem moral. Já não tem o fêmur, pô. O que é mais? Tu imagina, cara. Eu tinha passado, não sabia que eu tinha passado quase um ano em cima da cama. É tragicômico, né? Não, tragédia mesmo na parada. Aí fui pra saltar. Só que, no dia anterior, quem saltou foi esse cara. Mexe de salto. Charutou, veio até o solo. Puta, reto. Direto. Não abriu? Não abriu. E eu fui ver o cara virou mingau. Tu imagina, o cara virou mingau. E aí, no dia seguinte, quem ia assaltar? Você. Eu. E o cara disse que ninguém morria, estava morto. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Jesus. Quando eu fui sair do bendito do avião, eu peguei o vento relativo. Aquele vento quente. Pela rampa? Não, foi de porta. De porta, eu peguei da asa ali. Sei. E aí, em vez de descer, eu subi. Nossa. Não. Aí eu vim de cabeça para baixo. Meu Deus. E é só abriu um, o velame. Né? Isso. Aí abriu o velame. E eu vim de cabeça para baixo. Minha tia prima assistindo a cena. Falou, esse cara vai morrer. Esse aluno vai morrer. E o aluno era eu. Era o cara. E eu tô ali naquela situação, né? E é interessante, porque é frações de segundo, né? Aí quando eu olho assim, eu falei, cara, o mundo tá de cabeça para baixo. Não poderia ter alguma coisa errada. Quando eu vi, minhas pernas estavam presas por causa da adrenalina, vi que a perna estava presa. Aí a importância do treinamento, né, Raul? Puxei o velame, mais de 200 quilos. Tu imagina aquilo, um cara de 63, só Deus. Consegui soltar as pernas. Quando eu soltei a perna, prendeu o braço. Pá! Aí eu lembrei do treinamento de novo, joga pra frente, que aí a gravidade faz o trabalho. E aí, pá! Eu falei, meu Deus, eu estou vivo. Jesus! O cara que estava a 20 metros de mim, maluco, pensei que tu ia morrer. Eu falei, maluco, eu pensei que ia morrer. Mas vamos grupar que vai chegar o solo, né? Grupei, pá, bati no solo, rolei, fiquei parado. Como morto, né? Aí mexi o dedinho do pé, o dedinho da mão, o pescoço, meu Deus do céu, pra saber que eu tava vivo. Quando eu saí, eu paguei um monte, né? Que tu imagina, o desespero de todo mundo que tava assistindo a cena. Beleza, saí de lá, virei policial de aeronáutica, né? Eu fui o cara que treinou o primeiro grupo de distúrbio da Força Aérea Brasileira, em 82, né? Eu montei esse grupo para aeronáutica lá. Treinei mais de 10 mil homens dentro da Força Aérea e nesse ínterim, né, eu ia fazer prova para engenharia elétrica porque eu queria ter sido engenheiro nuclear, porque eu queria ter sido marinheiro. Meu Deus, tu imagina, né? Aí eu tô na aeronáutica. Volta. Não, foi um monte, cara. Aí, resultado, eu ia para os Estados Unidos, para Califórnia, para poder estudar lá com um amigo, eu dominava o inglês, aquele rolo todo. Resumo, vamos ficar no Brasil. Eu já tinha casado, namorei, noivei, casei em 17 dias. Eu conheci a esposa, né? Aí namorei com ela 15 dias, no 16º eu fiquei noivo, no 17º eu casei. Era muito comum isso naquela época, né? E principalmente para militar, então, que era comum mesmo, né? E aí casei, aí não, fica no Brasil, aí fiquei, falei, tá bom, vou fazer engenharia elétrica. Vou me inscrever no Seixas Gran Rio, ato falho, psicologia. Meu Deus. Nunca tinha pensado. Não, diz o rapaz que eu falei psicologia em vez de engenharia. Em vez de engenharia. Se inscreveu no curso errado. Total. Meu Deus. 200 metros à frente, eu olhei e voltei para reclamar com o cara. O cara falou, não, você falou engenharia. Psicologia. Aí você falou psicologia. Aí eu falei, tá bom. Eu sempre fui muito intuitivo, né? Eu falei, rapaz, mais uma coisa aí que vai acontecer. Quando eu chego em casa, o pau comeu, né?
A esposa queria que eu fizesse odonto, o pai queria que eu fizesse odonto, eu falei que ia fazer engenharia e virei psicólogo. Numa época que a psicologia não tinha credibilidade. Não tinha credibilidade. Aí entro para cursar psicologia. Entro numa faculdade comunista, FAUP, Pedro II, Rio de Janeiro. E aí a psicóloga lá, coordenadora do curso, né? Entrevistando todo mundo, os 70 alunos, bababá, chega a minha vez. Quem é você? Eu Militar? Falei, eu falei, eu sou Alex. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei. Não sei. Aqui não é engenharia, você perguntou? Eu falei, não sei. Mas disseram para mim que eu vou ter 6 anos para descobrir, né? Mas o que você faz? Eu falei, eu sou policial de aeronáutica. Meu irmão, o pau comeu, né? Fechou a faculdade, aquele rolo todo. Resultado, 1 ano, eu era diretor acadêmico da faculdade, só para tu entender. Não, eu tô vendo uma mistura de filmes aqui, que você tá contando, vários, aquela hora que você tava falando de entrar, mas, porra, eu vou, a infantaria, lembrei do filme do Mel Gibson, do outro que é médico, que ele não pode dar um tiro. Aí depois Forrest Gump, dependendo, agora você... Vários, vamos seguir. Tem. Aí, resultado, né? Chego para cursar psicologia, numa época complicada, né? Em 84 houve aquela paralisação da Uni, não sei se tu lembra disso, houve uma paralisação, e aí essa paralisação saiu da minha mesa, inclusive, né? Eu sentei com os garotos da Uni, orientei o que eles tinham que fazer para ninguém se machucar, porque eu era o cara do outro lado que ia machucar. Tu imagina, eu falei, ó, faz desse jeito que aí não vai dar problema, ninguém vai apanhar, não vai dar em nada, e vocês vão dar um nó na cabeça dos caras. Não deu outra. Aí rolou a paralisação dos garotos, não sei o que, bababá. Já aplicando psicologia. Aí chega o comando, reúne a gente. Isso tá muito estranho. Parece até que foi um dos nossos. Assim mesmo. Porque estava organizado demais, sincronizado demais a parada. Eu falei, chefe, os caras estão aprendendo. Chefe. Pô, né? Eu não quero apanhar, que não sei o que, papapá. Botou ordem. Não. Aí fluiu. Resultado, né? Eu treinei mais um monte lá dentro da Força Aérea. E aí tive a oportunidade para o Ministério da Aeronáutica, né? Aí eu já estou fazendo psicologia. Aí no 2º ano de psicologia, um colega meu chega para mim, Alex, vamos fazer RAIS. Falei, RAIS? O que é isso? Não, tu não precisa ganhar dinheiro. Eu falei, preciso, eu estou com crédito educativo. E ainda fui beneficiado pelo Colo, né? Paguei R$600 na minha faculdade, 600 anos. Já era o Colo, 88, então 89. Colo. Quando entrou o plano Colo, eu tinha dívida. A minha dívida veio pro deságio. Eu devia uma fortuna, caiu para R$600. Eu quitei à vista, meu Deus. Cruzeiros, né? Cruzeiro na época, quitei à vista aquela novos, parada. Não, foi uma coisa de doido. Aí, resultado, tô eu, né? O cara, não, vamos fazer RAIS. Eu falei, RAIS, o que é RAIS? Não, vem comigo, confia em mim que tu vai aprender a parada. Fui, peguei a 2ª turma do RAIS no Brasil, em 3 meses eu dominava a técnica. Parecia que eu sempre tinha feito aquilo. Dando choque de energia no corpo, desbloqueando a galera, e não sei o que, e os caras doidos, né? Eu falei, cara, como é que tu faz isso? Eu falei, não sei, meu irmão, não sei, você não tô me ensinando, tô aprendendo, eu tô vendo, eu tô lendo o teu corpo, tá acontecendo isso contigo. Caramba. E aí eu tô falando um monte de coisa lá pros caras. Resultado, viro haitiano, começo a atender a turma da faculdade acima. Tu imagina a doideira. Tô eu no 3º ano atendendo os caras do 4º, 5º, 6º. E aí, eu tinha uns 40, assim, que eu fazia a terapia dos caras, rapaz. Aí a galera tem que falar. Naquela época, você tinha que fazer terapia, né? E você tinha que dizer com quem que você tá fazendo terapia, porque a supervisão iria acompanhar o processo. E os caras, não, estamos fazendo com o Alex. Os caras, Alex? Quem é Alex? Não, o garoto do 3º ano. Meu Deus. O militar do 3º ano. Imagina, os professores tudo pirando. Aí o cara chega pra mim, Lex, você tá praticando terapia? Eu falei, tô. Não pode? Posso, porque era haitiana. Ah, sim, tá. Percebeu a parada? Sim. Aí, o pulo do gato. Não, foi a parada. Eu falei, eu tenho a supervisão do Pedro Cachel, do Antônio Ricardo, que eram os papas da parada na época. Então aí o cara deu 3 passos para trás, porque os caras eram fera. Era a primeira turma, né, RAIS do Brasil, e aí eu tô colado com os caras dentro daquela parada lá, e a galera relatando melhora, né, porque enquanto na psicanálise a galera levava 5, 10, 15, 20, 50 anos, né, eu resolvi o problema da galera em 3, 6 meses. Tu imagina.
Doideira, né? Muito. Doideira. E aí eu trabalhei muito o conceito de não dependência terapêutica, né? Eu sempre trabalhei os meus clientes... Para não depender do terapeuta. É isso aí, Isso é excelente. serem independentes dentro do processo, descobrir a queixa, enfrentar a queixa e dali potencializar.